Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje vamos falar sobre seletividade alimentar. Um dos meus filhos, o meu menininho, teve a seletividade alimentar e a gente vem vencendo essa barreira todos os dias. Não é nada fácil, mas é pra você que tá sofrendo isso aí, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa observar qual é o tipo de seletividade alimentar do seu filho. Algumas crianças, elas apresentam dificuldade na deglutição, ou seja, toda vez que engolem, elas vomitam. Outras apresentam dificuldade com texturas na boca, com cheiros, com estímulos sensoriais. Então você tem que entender aonde que tá o problema do seu bebê, o primeiro passo. O meu bebê, eu percebi que ele adorava sentir com a mão as texturas dos objetos, comidas, mas quando ele botava na boca, que ele mastigava, alguns davam assim, enjoo, ele não gostava da textura e vomitar. Vontade de vomitar quando eu ia engolir. Então era um pouco de tudo. Então eu tentei começar a observar que tipos de alimentos davam essas sensações nele. Se eram os alimentos mais rígidos, mais pastosos. Só que o meu filho, ele variava demais. Tipo, tinha dias que eu dava ovo e ele comia o ovo e adorava o ovo. E tinha dias que eu dava o ovo e ele sentia nojo por conta do cheiro do ovo. Ele cheirava, ele tinha muita mania de cheirar a comida. Graças a Deus agora ele já tá aceitando um pouco mais. Então, através dessas observações, eu comecei a pensar o que eu faria para melhorar a situação. Entretanto, não tinha nada fixo. Toda hora ele mudava os sabores, as vontades, as necessidades. Falando com o pediatra dele, ele foi para uma fono. E essa fono recomendou para ele a escovinha de estimulação bucal, que é feito movimentos circulares dentro da boca para estimular o tato, a corrente sanguínea, e é feito também com a mão, estímulo bucal. Então isso foi feito lá no consultório dela e também recomendado que eu fizesse em casa. Porém, foi somente isso que a profissional conseguiu fazer por nós. E recomendar que nós comêssemos em família, que fizemos toda a questão de terapia na mente dele, de que comer era uma coisa boa, sem forçar ele a comer, para que ele começasse a sentir vontade de comer com a gente, que fosse algo na companhia da família. Ele só comia 2, 3 colherzinhas de chá de comida e logicamente que ele não estava nutrindo ele e ele já estava ali quase chegando no 1 ano de vida. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa o joinha, já segue a gente pra mais, tá? E eu vou falar agora pra vocês o que foi que realmente eu fiz que ajudou de verdade na seletividade alimentar do meu filho. Fazendo os estímulos, fazendo tudo que a médica recomendou, eu vi que não tava surtindo muito efeito. Eu preciso fazer alguma coisa, sua mãe, socorro! Eu peguei e comecei a alimentar ele em etapas. Claro que sem pressioná-lo. A primeira etapa, eu entregava a colher pra ele e ele comia as 3 colheres pequenininhas de chá que eu falei aqui pra vocês. Quando ele parava e não queria mais, eu começava a interagir com ele. Falava, tá gostoso, vamos comer, bota o papá na boca da mamãe. E aí a gente ia, mastigava de boca aberta pra ele ver a comida lá dentro da minha boca. Ele comia mais 3 colherzinhas. Aí eu, olha, tô vencendo. E aí, por último, eu fiz uma coisa que eu jamais imaginei que eu iria fazer. O caso foi fundamental para ele se sentir relaxado, foi colocar o desenho animado. Eu colocava lá a musiquinha e ele ficava assistindo e ele se concentrava na música e ia dando as colheres. E assim ele passou a se alimentar bem. Eu fazia isso todas as vezes? Não. Eu fazia isso quando eu sentia que ele estava muito agitado, inquieto e não queria mais comer com poucas colheres. Com tantos estímulos e ele se sentindo mais seguro para engolir, com menos ânsias de vômito. Então foi assim, pessoal. Foi essa a minha estratégia e graças a Deus deu certo. Mantenha sua calma. Eu sei que muitas vezes a gente quer botar a colher lá na boca da criança e falar, come, menino! Mas essa não é a solução, não é o caminho. Isso só vai traumatizar a criança, deixar a criança mais estressada. Então toda vez que bater essa vontade no seu coração, você para, respira e pensa, eu fiz a minha parte por hoje. Ele não comeu, ele tá vivo, ele tá com saúde, ele tá crescendo. Amanhã será um novo dia. Essa tem que ser a frase da mãe que tá passando pela seletividade alimentar, galera. Não tem jeito. Obrigada por assistir o meu vídeo até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. E um abraço no coração, paciência, calma. Tchau, pessoal. Fica